Olá, amados, olá, amadas. Hoje nós vamos começar com o nosso lema. O lema da comunidade Rabone de Maria, aquela frase forte que o Senhor nos deu na nossa fundação. O meu sofrer é a minha força. Amados, nós só descobrimos o potencial da nossa fortaleza, da nossa força, quando a gente está passando por alguma tribulação, por alguma provação. Aí é que a gente consegue enxergar. A gente não imagina que tem aquela força toda, que a gente vai conseguir passar por determinada coisa, por determinado obstáculo. E a gente só consegue quando a gente está enfrentando. E nós precisamos enfrentar dia a dia os obstáculos que são levantados nas nossas vidas. Uma certa vez, um jovem piloto, pegou seu aviãozinho e foi fazer o seu voo. Ele estava numa cidade e ia para outra. E teve que passar por uma região montanhosa de muita neve. E acabou que o avião não suportou, o combustível acabou e ele caiu. Não estava muito alto, era um monomotor. E ele caiu naquela montanha cheia de neve. E quando ele estava caindo, ele disse: meu Deus do céu, vou morrer, vou morrer. A gente pensa logo assim, quando a gente está passando por alguma provação, por alguma tribulação, a gente acha que não vai suportar. E foi o que aconteceu com aquele piloto. Ele também achava que não ia suportar. E quando o avião caiu, ele viu que não tinha morrido, mas viu que estava machucado. Conseguiu sair, se arrastando, conseguiu sair do avião, do monomotor, e ficou naquela neve. Um frio horrível. Um frio horrível. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, só aquele branco das neves. Ele disse: meu Deus, como eu vou sair daqui? Não tem sinal de nada aqui. Como é que vão me encontrar aqui? E quando a gente está passando por uma dificuldade, não sei você, mas comigo é assim. Passa um monte, passa um filme na nossa cabeça, passa um filme na minha cabeça. E na cabeça dele também passou. Vários filmes, não foi só um. E ele tinha uma esposa e 2 filhos pequenos. Ele disse: meu Deus, como vai ficar minha esposa e meus 2 filhos? Eu não vou conseguir sair daqui. Eu vou morrer aqui, congelado e com esse ferimento na perna que eu não consigo me mexer. E ele olhava para um lado, olhava para o outro. Foi passando, as horas foram passando. Isso era cedo do dia. E as horas iam passando e ele não conseguia pensar em outra coisa a não ser que ia morrer ali, porque ele não conseguia pensar. O medo tinha paralisado. O medo tinha feito ele ficar incapacitado ali naquele momento. E ele começou a pensar: mas se eu morrer, meus filhos e minha esposa vão ficar amparados. Porque eu tenho dinheiro no banco, minha esposa sabe minha senha, consegue tirar. Dá para sobreviver alguns meses. Meu Deus, mas só alguns meses? Como é que vai ser o resto da vida? E ele ia pensando, e cada vez mais ia passando o tempo. E ele ia ficando desesperado, porque o frio já estava grande. E já começava a ficar dormente, porque era muito frio, muito gelo. E ele começou a pensar: não, mas eu fiz um seguro. Ai, meu Deus, graças a Deus eu consegui fazer um seguro. O Senhor me inspirou naquele dia para fazer aquele seguro e eu fiz, pensando nos meus filhos e na minha esposa. Vai dar certo, Senhor. Já posso morrer mais tranquilo. Porque o medo faz isso, a ansiedade faz isso, meus irmãos. Com que a gente pense só no pior. A gente não consegue ver nada de positivo quando a gente está ansioso ou quando a gente está com medo. E ele estava daquela forma, com medo e ansioso. E ele ficou ali, e aí na mesma hora ele pensou: meu Deus, mas para o seguro, a minha esposa resgatar o seguro, que ela conseguia viver pro resto da vida com os meus filhos, vai precisar ter o atestado de óbito. E como é que as pessoas vão encontrar meu corpo aqui? Nesse lugar aqui que ninguém consegue, eu não posso morrer aqui. Senhor, me ajude a sair desse local aqui para ir em outro local, para morrer em outro local até encontrarem meu corpo. Me ajude. Ele conseguiu puxar a perna, sangrava um pouco. E ele conseguiu se pôr de pé e começou a dar alguns passos. E ele dava um passo e: Senhor, mais um passo. E ia.
Senhor, mais algum passo. Senhor, me ajude mais um passo. E nisso ele começou a caminhar muito devagar, mas ele ia caminhando. E ia se afastando daquele monomotor. E ia entrando. Já começava a ver umas árvores e ele, Senhor, mais um passo. E arrastava a perna e mais um passo, Senhor. E ele ia. A roupa estava rasgada por conta do acidente. E ele ia, mais um passo, Senhor, mais um passo. E nisso ele foi andando. Ele não ia percebendo o tanto que ele estava caminhando, meus irmãos. Ele não ia percebendo. Ele não sentia. Ele só se lembrava que não podia morrer naquele local, porque os filhos e a esposa iam passar necessidade, porque não tinham atestado de óbito. E o Senhor, ele faz isso. Ele se utiliza de determinadas coisinhas para que a gente possa dar o primeiro passo, para que a gente continue caminhando. E foi isso que o Senhor fez com aquele homem naquele momento. E ele foi caminhando até que chegou num lugarejo, num vilarejo. E as pessoas iam observando, olhando para ele, as pessoas iam ficando admiradas porque ele todo rasgado, estava sangrando. Ainda estava com gelo assim na roupa. E ele, só mais um passo, Senhor, só mais um passo. E quando ele viu as pessoas, ele disse, Senhor, eu posso morrer aqui. E ele apagou ali naquele momento. Cansaço e tudo. Ele apagou. E ele acordou no hospital. E ele abriu os olhos e viu que estava no hospital. E quando ele olhou, a sua esposa estava do lado. E ele disse, meu Senhor, muito obrigada porque eu consegui chegar aqui. E eu não morri. E muitas vezes, amados e amadas, o Senhor faz exatamente isso comigo e com você. Aquilo que está nos paralisando, o Senhor coloca situaçõezinhas para que a gente perceba, para que a gente acorde e a gente comece a caminhar. E é isso que o Senhor hoje faz para você e para mim. Vamos dar o primeiro passo. E depois vem o próximo passo, depois vem o outro passo, depois o outro, e a gente consegue sair das situações difíceis que nós estamos vivendo. Eu não sei qual é a situação difícil que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Mas o Senhor te diz hoje, dá o primeiro passo e você sairá dessa situação. Porque o Senhor, Ele segura firme nas nossas mãos. Muitas vezes o medo, a ansiedade paralisa a gente não consegue enxergar quem está ao nosso redor. A gente não consegue enxergar que nós somos capazes de vencer as situações difíceis. E eu iniciei essa mensagem do Senhor falando o nosso lema, o meu sofrer é minha força. E eu encerro essa mensagem que o Senhor hoje trouxe para mim e para você, falando a mesma coisa, o meu sofrer é a minha força. E amados, que nós possamos ficar com Jesus e com o doce amor de Maria. Um beijo no coração de cada um.